Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e que Deus esteja com todos nós. Eu fiz um vídeo, inicialmente foi o vídeo de apresentação. Foi a apresentação do Rancho Aroeira, parte 1. Agora eu quero fazer um outro vídeo apresentando parte 2 do Rancho Aroeira. Eu tenho uma pequena área aqui, onde eu plantei uns coqueiros, e eu quero mostrar para vocês o porquê que eu tive a ideia de plantar esses coqueiros. A minha propriedade, na verdade, é uma propriedade pequena. Constitui-se em 3 tarefas e meia, ou 1,5 hectare. Uma parte dela eu construí a casa e o pomar, outra parte eu fiz uma preservação de mata, uma preservação ambiental. Na verdade, eu deixei uma área de mata, de preservação, e a outra parte eu plantei esses coqueiros. Na verdade, inicialmente eu pretendia criar umas ovelhas, uns carneiros, mas aí o que ocorre? Eu entendo que ovelhas e carneiros é um animal muito melindroso, muito frágil, adoece muito, principalmente aqui na minha região, que chove bastante, e por outro lado eu ia ter mais despesa para estruturar, para fazer uma estrutura, porque precisa de uma cerca mais reforçada, diferente de uma cerca comum, precisa de um curral, e por isso eu optei por... Eu fui analisar, na verdade, fui pensar algumas coisas, o que seria melhor para eu fazer, e aí eu tive uma ideia essa que eu vou apresentar para vocês agora, porque eu acho interessante a gente dividir o nosso conhecimento, as coisas que nos traz um bom resultado, até para pessoas que estejam querendo comprar um sítio, ou que já tenham um sítio, e possa até ampliar e aderir a essa ideia, que eu entendo que é uma ideia muito interessante, vai trazer um resultado muito bom. Vou mostrar para vocês. Pessoal, eu quero agradecer os inscritos no canal, e quero pedir aos que não são inscritos, que se inscrevam, e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. O que acontece? Eu pretendia criar aqui umas ovelhas. A área estava totalmente nua, não tinha nenhum tipo de plantação, nenhum tipo de lavoura. Aí, como a ovelha é um animal bastante sensível, adoece muito, teria uma despesa maior para eu implantar essa criação, aí eu optei por criar uns bezerros. Como minha área é pequena, eu não poderia criar muito, eu teria que criar uma quantidade pequena. Aí o que acontece? Eu pensei depois em explorar melhor essa área. Eu poderia plantar uma lavoura, plantar alguma coisa, mas não é qualquer tipo de lavoura que pode se plantar aonde você pode criar um gado também. Então eu tive a ideia de plantar uns coqueiros, porque assim eu poderia plantar, explorar com os coqueiros, ter uma renda com os coqueiros e ter uma renda também com os bezerros, engordar uns bezerros, e posteriormente seria uma renda, ao invés de eu só ter os bezerros aqui nessa área. Então eu percebi que eu poderia ter uma renda extra plantando os coqueiros e também criando os bezerros, porque é tipo um consórcio o que eu fiz aqui. Eu plantei os coqueiros, eu só tive que esperar um pouco para os coqueiros crescer, porque se ele estiver pequeno, os bezerros comem, os coqueiros novos, os bezerros comem as palhas dos coqueiros. Aí eu esperei uns 2 anos e meio, mais ou menos. Depois de 2 anos e meio, os coqueiros pegaram uma certa altura, aí eu coloquei os bezerros. Eles comem bastante o mato, eles batem o mato, eles comem o capim, aqui tem bastante capim, e eles fazem um trabalho que eu estava pagando para fazer anteriormente. É manter a área dos coqueiros sempre limpa. O mato não cresce porque eles estão sempre comendo o mato, o capim, e consequentemente ele vai engordando, vai me dar uma renda, e sem eu ter que pagar, eu não vou ter que pagar para fazer.
esse serviço que eles fazem para mim. Que anteriormente, até 2 anos e meio, quando os coqueiros estavam crescendo, eu estava pagando periodicamente para roçar essa área aqui. Agora eu já não preciso mais gastar esse dinheiro. Eles fazem esse serviço para mim e depois ainda vai me dar uma renda no futuro. É bastante interessante, porque eu faço esse consórcio. Ou seja, tem dupla aptidão aqui. Os coqueiros começam a produzir, aqui começaram a produzir, não todos, né? Mas boa parte deles começou a produzir com 2 anos e meio. Começou a lançar os facões e produzir os coquinhos. Aí o que é que acontece? Agora eu coloquei os bezerros aqui e eles estão pastando essa área aqui e me dando uma renda. Eu poderia ter só os bezerros, eles iriam pastar, comer o capim, comer o mato e daria renda, óbvio, mas eu tive a ideia de implantar aqui uma pequena plantação de coco e eu passei a ter uma renda extra. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque quem tem pequeno sítio, pequenas áreas, é bom explorar melhor. E coco, na verdade, é uma cultura muito boa, é uma cultura que dá um resultado bom, é uma cultura perene. A partir do momento que ele começa a produzir, ele não para mais. O que eu produzo aqui, a variedade que eu produzo é o coqueiro anão, que ele começa a produzir precocemente. Ele começa a botar os frutos com 2 anos e meio, ele bem manejado, adubado, irrigado. Aqui eu não preciso irrigar, eu não faço sistema de irrigação, porque a minha região aqui chove bastante. Inclusive agora está chovendo muito nessa época do ano. Agora não, agora abriu um solzinho e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Mas está chovendo bastante aqui. É o período das águas aqui na minha região, né? Eu estou na região da Mata Atlântica. É uma região que chove bastante, é uma região bastante privilegiada. E o coqueiro é uma cultura que gosta bastante de água. Por isso eu tenho essa vantagem aqui. Eu não preciso fazer irrigação. Eu só faço uma adubação periódica. A cada 3 meses eu uso o NPK e coloco uma média, como os coqueiros já estão adultos, eu coloco uma média de 1,5 kg a 2 kg por planta a cada 6 meses. Eles vêm muito bonito, vêm com a saúde muito boa. Aí o que é que ocorre? Eu estou até para mudar de pasto, porque essa área que eu tenho aqui, a plantação de coco e a pastagem, eu dividi em 2. São mais ou menos 2 tarefas e meia, porque a minha propriedade são 3 tarefas e meia. Meia tarefa eu destinei para a construção da casa e o pomar, mas meia tarefa é onde está a represa e uma reserva de mata. E então ficou 2 tarefas e meia. Essas 2 tarefas e meia eu dividi em 2 pastos. Ou seja, cada pasto tem uma tarefa ponto 25. Eu fiz uma cerca aqui no meio. Vocês podem observar a cerca. Tem essa área de cá, que a cerca vai mais ou menos, vai ali naquela árvore alta, que é um pé de imbaúba. Aí tem essa outra área, aqui a cerca está no meio, e tem essa outra área do lado de cá, que é o mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho uma tarefa e pouco, ponto 25 de um lado, e uma tarefa ponto 25 do outro lado. Eu tenho 2 pastos, e aí eu faço o seguinte, eu faço um rodízio. Eles pastam durante algum tempo em um lado, em um pasto, e depois
quando ele bate esse pasto, no caso eles estão batendo esse pasto aqui, ó. Já está bem batido. Aí eu vou tirar eles e colocar no pasto de cá, que tem mais um capim mais verdinho. Eles passam 30 dias em cada pasto. Enquanto eles estão batendo um, o outro está se recuperando, está descansando. E aí, quando eles batem esse aqui, eu passo para o outro. E assim sucessivamente. Está sempre fazendo esse rodízio. E tenho tido um resultado bastante interessante. Porque eu consociei aqui os coqueiros com os bezerros. Eu vou mostrar para vocês agora a área da represa, que eu tenho uma represa aqui também. Venham ver. Aqui é a represa. Eu construí essa represa, quando eu comprei essa terra aqui, esse sítio, não tinha nada na verdade, né? Só tinha mato. Eu construí do zero. E construí essa represa com a finalidade de armazenar água para, em um período de estiagem, se necessário fosse, que não é o caso aqui. Aqui é uma região que chove bastante, é bastante privilegiada, mas eu procurei ter uma reserva aqui, porque a água é decisivo numa propriedade rural, né? É muito importante ter água e nunca é demais. Aqui no caso, se eu vier a ter uma dificuldade, uma estiagem, eu vou ter essa reserva de água aqui, que eu posso bombear para uma parte mais alta da propriedade, que eu tenho um tanque na parte mais alta, e assim eu abastecer a propriedade por gravidade. Aqui está a plantação de coco. Na verdade, a plantação de coco e o pasto está em 2,5 tarefas. O que eu quero dizer é que eu plantei 200 mudas, 200 coqueiros nessas 2,5 tarefas, porque eu usei a técnica de plantio que orienta para plantar a cada 7 metros uma planta, entre linhas e entre planta. Então eu explorei bem aqui essa área. Tenho 200 coqueiros plantados aqui. E outra área é o pomar, a casa com o pomar, e a represa e a reserva ambiental, uma reservazinha de mata, que é esse lado aqui. Eu deixei essa areazinha de mata, que é uma preservação ambiental. Aí a represa está no meio. Tem esse outro lado de cá também, que é meia tarefa que eu deixei. A casa está lá em cima. Essa cerca que vocês podem ver, passa no meio, dividindo os dois pastos, né? Tem um pasto de um lado, um pasto do outro, e a plantação de coqueiro também, dos dois lados. Que é como eu falei, enquanto o gado, os bezerros estão comendo de um lado, em um pasto, o outro está descansando, está se recuperando. Eles passam 30 dias em cada pasto aqui. Aqui é o pasto que está descansando. Eu mostrei o pasto onde eles estão pastando, que está bastante batido já. Aí eu vou mudar eles para cá hoje, para esse outro pasto aqui, que tem um capinzinho mais verde. Eles vão passar 30 dias aqui nesse pasto. Eu vou revezando. 30 dias em um pasto, 30 dias em outro pasto. E aí eles vão fazendo esse trabalho para mim de roçar e consequentemente vai crescendo e engordando também. Olha eles aqui como estão. Está até perto de mim. Bezerro novo, de pouco tempo. Está distante, não sei se dá para ver. Mas tem mais dois ali. Eu tenho 4 animais aqui na verdade. 3 bezerros e uma bezerra. É o suficiente, porque não pode colocar muito, não pode sobrecarregar a área, porque é uma área pequena, tem pouca pastagem, então não adianta colocar demais. Eu andei me informando com amigos, com criadores, e me orientaram que para a estrutura que eu tenho aqui, a quantidade de capim que eu tenho, de comida que eu tenho, é o suficiente 4 animais. Não pode colocar demais para não sobrecarregar. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Fazer esse vídeo para passar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia e das minhas experiências aqui que eu estou colocando em prática.
Espero que seja interessante, que seja proveitoso para pessoas que querem comprar um sítio ou que já tem um sítio até, implantar esse sistema que eu implantei aqui, o consórcio de coqueiros com criação de gado. Agradeço a todos e um forte abraço, pessoal.